Olá, pessoal. Aqui é o professor Wilson Nakamura. Hoje nós vamos ter uma conversa com a professora Berenice Danck. A Berenice é professora do INSPER. Ela tem uma grande experiência no mercado financeiro, é uma grande especialista na área de derivativos. Então, é justamente sobre isso que nós vamos estar falando nessa conversa, sobre derivativos. Mas eu vou pedir, em primeiro lugar, para a professora Berenice poder se apresentar. Professor Nakamura, prazer estar aqui com o senhor no seu canal, sendo entrevistada, fazendo aqui esse bate-papo. E eu sou a Berenice Danck, sou professora de finanças do INSPER e algumas outras escolas de negócios. E, além disso, trabalhei durante 13 anos no mercado financeiro, desses 9 anos em tesouraria, mais especificamente com produtos e seios de derivativos. E eu desenvolvi ao longo desse tempo uma visão um pouco diferente do uso de derivativos, como pensá-los de maneira muito prática e aplicada em termos de hedge, de proteção para os riscos financeiros que as empresas possuem. E eu faço isso hoje na minha empresa, que é a Danck Consultoria, onde na consultoria exatamente meu foco é apoiar as empresas a desenvolver suas práticas de hedge, usar corretamente os derivativos para se proteger de riscos financeiros. Então esse é um tema que eu sou apaixonada desde o terceiro ano da faculdade, quando o Ru virou meu livro de cabeceira. Bem, o seu convite hoje me deixa muito feliz porque é mais uma oportunidade de falar de um tema que eu gosto bastante. Acho que a gente tem muitos exemplos práticos interessantes aqui para compartilhar. E aí eu deixo o senhor conduzir o nosso bate-papo, professor. Tá bom. Então, Berenice, eu sou professor de finanças, como muita gente sabe, e eu percebo nas conversas que eu tenho com várias pessoas que muita gente, mesmo sendo da área financeira, ainda tem muitas dúvidas em relação aos derivativos. Não entende muito bem como é que eles funcionam. Então, por isso também da minha ideia de estar conversando com vocês para explicar um pouquinho melhor para o nosso público o que são os tais dos derivativos. Tá? Então, justamente, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Berenice, é o que são os derivativos? E quais desses derivativos são mais usados na prática? Os derivativos, professor, são operações financeiras, né? A gente, às vezes, na linguagem mais formal, diz que são instrumentos financeiros. E são instrumentos, são ferramentas para que as empresas possam se proteger de riscos que elas possuam. E alguns deles parecem bastante com um seguro. A gente tem um tipo de derivativo que se chama opção, que é muito parecido com um seguro. A gente paga um prêmio e, pagando esse prêmio, a gente se protege de alguma coisa que, numa data futura, pode afetar negativamente o nosso negócio. Então, a história de usar derivativos, ela sempre começa por uma pergunta-chave que é: qual é o risco? Então, essa capacidade de mapear corretamente os riscos que existem no negócio é o primeiro grande desafio do uso correto desse instrumento. E é interessante porque as crises, os mau usos dos instrumentos e também os agentes reguladores foram ajudando ao longo do caminho dos anos as empresas a fazerem isso com mais qualidade. Então, hoje a gente encontra nas notas explicativas das demonstrações financeiras informações preciosas para a gente. Primeiro, entender os riscos que existem naquele negócio, naquela empresa. E depois, como as empresas gerenciam esse risco. E lembrando que gerenciamento não significa que a gente precisa se proteger 100% de todos os riscos, mas que a gente precisa, sim, entendê-los corretamente, pensar os instrumentos e aí tomar decisões estratégicas, que às vezes podem ser de, por exemplo, fazer uma proteção parcial. Então, ao longo aqui da nossa conversa, depois eu vou dividir algumas telas para mostrar como é que essas notas aparecem. Vamos mostrar uma ou outra aí como exemplo para quem nos ouve entender melhor esse tema. Tá? Mas respondendo então a sua pergunta, a gente tem as opções que são usadas. Às vezes o custo do prêmio fica um pouco caro e
por isso, algumas empresas às vezes não se dispõem a pagar esse prêmio e preferem outros instrumentos. E o mais usado em termos de volume operado é o NDF, Non-Deliverable Forward, né, em inglês. E em português a gente costuma chamá-lo de termo de moeda, quando é para câmbio, ou termo de commodities, né, quando são commodities, normalmente as agrícolas. E este instrumento é o preferido pelas empresas porque você fixa a taxa futura, então cumpre a função de trazer aquela proteção, a estabilização para o fluxo de caixa, sem ter o custo inicial, que é o prêmio, né, que ocorre nas opções. E só tem um único acerto no vencimento, que é o que a gente chama de ajuste. E esse acerto é feito pela diferença entre aquele preço ou a taxa fixada e o que estiver no mercado naquele momento. Então, na prática, com o NDF, a gente brinca, né, que é aquele legítimo, o combinado não é caro. A gente combinou um câmbio futuro, um preço futuro da commodity e é isso que acontecerá no teu negócio, né? E esse acaba sendo preferido porque é um instrumento fácil de ser negociado. Normalmente você faz isso com algum banco que seja, né, que tenha relacionamento com a sua empresa. E só ter um ajuste no vencimento tem um lado muito positivo, porque os ajustes diários que acontecem nas bolsas, eles na prática trazem toda a volatilidade daquele câmbio ou daquele preço de commodity para o seu caixa. Então, na minha visão, né, quando a gente pensa em termos de hedge, essas operações como os futuros listados em bolsa que têm ajustes diários, eles não cumprem o papel que a gente gostaria, que é de estabilizar o fluxo de caixa. Pelo contrário, eles acabam afetando sim o nosso caixa ali no dia a dia. Então, normalmente, eles só são recomendados ou para bancos e fundos que negociam isso mais ativamente, ou para aquelas empresas que são assim, quase banco em termos da gestão de tesouraria, tá? Para empresas não financeiras em geral, normalmente a gente vê o NDF, a opção, e ainda existe um último, o quarto, que é o swap. O swap normalmente usado para rede de dívidas de longo prazo. Podemos depois comentar um pouquinho mais dele. Legal, Berenice. Me diz uma coisa, então, no mundo corporativo e no mercado financeiro, os NDFs acabam sendo preferidos em relação aos contratos futuros? Eu posso dizer isso ou não? Sim, nas empresas não financeiras, sim. E interessante. E uma dúvida que eu tenho, os NDFs eles são negociados em mercado de balcão, né? Mas eles podem ser negociados em bolsa também ou isso não acontece? O NDF e o mercado de balcão, ele é um ambiente que eu brinco que ele é parecido com um cartório. A gente negocia entre as partes o volume, a data de vencimento, a taxa, e nós usamos esse mercado de balcão como um ambiente de registro para dar publicidade ou pelo menos ali, né, entre nós, formalizar corretamente aquele acordo, aquela negociação. E há alguns anos atrás, aqui no Brasil, inclusive, nós tivemos uma instrução que diz que qualquer tipo de instrumento financeiro precisa ser registrado ou em uma bolsa ou em um mercado de balcão organizado para ganhar legitimidade, né? Então, por exemplo, se eu faço com o senhor uma fixação de câmbio futuro e de repente o seu banco não me paga o ajuste ou eu quebro e não lhe pago o ajuste, né? Então, essa situação a gente só vai poder resolver judicialmente se nós tivermos um contrato com algum tipo de registro e formalização. Se isso é apenas um contrato de gaveta, nós vamos ter muita dificuldade de receber um do outro caso um de nós deixe de pagar, né? Então, é interessante comentar que nesse tipo de operação existe um pequeno risco de crédito, que é justamente essa chance da gente ter que pagar um ajuste e de repente não pagar, né? Porque, enfim, não teve fluxo de caixa, quebrou no meio do caminho, coisa assim. Então, esse instrumento tem o que a gente chama de risco de contraparte. A gente precisa entender com quem nós estamos fazendo a operação, porque a bolsa, ela não faz o papel de contraparte central como nos contratos futuros, né? Então, no futuro, você deposita uma margem e a bolsa garante que haja liquidação.
né? Inclusive, ela te pede garantias para mitigar o risco de haver um default, porque se você não pagar, ela executa a garantia e ressarce o teu contraparte. Então, no mercado de balcão, isso não acontece. No mercado de balcão, aqui no Brasil, né, a nossa antiga CETIP, ela recebia o registro, ela, ao final da maior parte dos contratos, ela já calculava o ajuste, ao longo do caminho ela informava o MTM, né, que seria o quanto cada um teria que pagar ou receber ao longo do caminho, mas depois, ao final de tudo, se houvesse algum tipo de inadimplência, isso não era uma responsabilidade da CETIP. Hoje, a CETIP está dentro do guarda-chuva da B3, né? A gente tem o mercado de balcão da B3, continua existindo essa funcionalidade, né, dentro do chapéu da B3 e a regra continua a mesma, né? Então, é um ambiente para registro. Legal, muito, muito bom. Legal, Berenice. Deixa eu contar aí uma historinha. Antigamente, há muitos anos atrás, existia uma dúvida em relação ao uso da palavra derivativo ou da palavra derivado. Parece que, ao pé da letra, a tradução de derivative, em inglês, seria derivado em português, né? Então, muita gente falava que o termo correto seria ativo derivado, mercado de derivados, mas o fato é que a palavra derivativos acabou, digamos assim, se popularizando e hoje todo mundo só usa a palavra derivativo, né? Embora parece que o termo mais correto seria derivado, falar derivado e não derivativo. É só uma curiosidade aí para quem não sabe que havia essa confusão mais no passado. É interessante até o senhor ter trazido isso, porque é uma visão bem aplicada, talvez, para que quem nos ouve aqui possa entender melhor esse tal de derivativo. Porque, de fato, o que a gente está negociando num contrato derivativo é o que deriva de um ativo objeto. Então, eu só tenho um pouquinho de cuidado quando a gente fala sobre ativo, né? Porque às vezes a gente tende a achar que ativo é aquela coisa tipo ativo que a gente toca, né? Ativo mobilizado. Então, aqui em geral estamos falando de ativos financeiros. E o que a gente negocia e busca proteção quando fazemos o hedge é justamente da variação adversa, ou seja, contra você, do preço desse ativo objeto. Então, só para dar um exemplo, eu sou uma empresa exportadora, estou agora super feliz com esse câmbio acima de R$ 5. E aí, estou pensando que, puxa, se o câmbio voltar a 4, eu não vou mais ter uma receita tão brilhante, né, quanto com câmbio a 5, porque com câmbio a 5 eu ganho mais reais para cada dólar. Então, nesse caso, o que para mim seria uma variação adversa? Um movimento de queda da taxa de câmbio real por dólar. Então, eu, como uma empresa exportadora, poderia, por exemplo, fazer um NDF em que eu vendo essa taxa de câmbio futura para as datas em que eu pretendo receber esses dólares de exportação. E aí, se eu aproveitar esse momento agora e já vender, por exemplo, a 5,5, R$ 6 por dólares, isso já fica garantido no meu faturamento. E dessa forma, se o câmbio voltar a cair, eu terei sim um ajuste de NDF que vai recompor a minha receita, né? E essa é justamente a origem do hedge. É aquela situação que às vezes, por exemplo, na tua operação, puxa, a situação não foi tão boa. Eu queria ter feito minha receita a R$ 6, mas só fiz a 4. Mas se eu vendi o NDF a 6 lá atrás, no passado, e agora ele está dando ajuste, ele vem com ajuste positivo. E aí, na hora que eu recebo os dólares de exportação, minha receita operacional fica um pouco menor do que eu gostaria, mas eu terei uma receita financeira que, somada ao operacional, me leva de volta ao nível que eu fixei no NDF. Então, é justamente essa dinâmica que a gente chama de hedge, né? Aquela ideia de trazer a previsibilidade, recompor a receita prevista, e nesse caso eu estou negociando o derivado do ativo objeto, taxa de câmbio real por dólar. Interessante, muito legal a sua explicação. Ô, Berenice, tem muita gente que a gente ouve por aí que associa derivativo com ativos tóxicos, né? Tá certo essa comparação?
Tem, professor. E é interessante porque eu que estou aí na rua falando com empresários sobre derivativos, né, há mais de 10 anos, nessa hora a gente conta a idade, já faz quase 20. Então, a gente ouve muito esse tipo de medo, né? Eu vira e mexe, ouço algum empresário falando assim, puxa, essa história de derivativos é muito arriscada. Justamente porque são pessoas que ao longo dos anos ouviram narrativas de mau uso de derivativos. Usos que trouxeram de fato prejuízos, prejuízos não compensados por resultados operacionais. Né? Então, essa história que eu estava falando, por exemplo, da compensação do resultado do derivativo com a operação, isso é uma situação de hedge. E, aliás, dentro de uma contabilidade de hedge, o que nós temos que mostrar para a auditoria é justamente esse encontro de contas, aí, né? O resultado da operação combinando com o resultado financeiro e trazendo essa estabilização. Então, temos sim várias situações ao longo do tempo de mau uso, de situações em que a companhia estava especulando, estava apostando ali num movimento e de repente, né, nessas apostas não foi bem sucedida, tomou um prejuízo e algumas, inclusive, que chegam de fato a falir. Então, a gente tem não só derivativos tóxicos, mas também derivativos desses, assim, como um futuro, como uma opção, que podem ser usados de maneira a ir contra o que deveria ser feito, né? Então, depois a gente mostra ali a situação da BRF, que a gente separou aqui para dividir com o pessoal. Mas então, dependendo do teu negócio, você deveria vender o dólar, por exemplo, se você é um exportador. E aí, se você é um exportador e vai lá falar, deixa eu fazer aqui uma apostinha que o câmbio vai subir. E essa aposta seria você comprar o dólar. Só que quando você vai lá e faz essa aposta, sendo uma empresa exportadora, você está duplicando a sua exposição de tal forma que, se o câmbio vier contra você, ele vai vir duas vezes contra você no financeiro e no operacional. E isso, claro, vai prejudicar o teu resultado, vai fazer talvez você ter um prejuízo ou entrar numa situação crítica de disponibilidade de caixa. E são essas narrativas que fazem, às vezes, com que algumas pessoas ainda tenham esse medo, né? Ou pensar que podem estar se arriscando a usar derivativos. Mas eu gostaria de dizer que o derivativo bem usado, gente, ele é um seguro. Ou seja, ele está ali para te proteger. E quando você é uma empresa importadora ou exportadora, e por exemplo, aqui no Brasil, agora recentemente, com essa alta de câmbio, a gente teve várias empresas importadoras cuja matéria-prima, insumos de produção, né, são importados, que tiveram assim uma perda muito importante no seu resultado, na sua margem, porque eram empresas que não faziam nada, né? Ficavam à mercê da variação cambial. E nessa hora que você tem as variações grandes, e a gente aqui no Brasil tem um ambiente de muita volatilidade no câmbio, isso pode ser destruidor para o teu negócio. Né? Então, sim, sem dúvida, se você tem essa exposição, você deve usar algum tipo de proteção. E aí precisa, claro, né, discutir mais profundamente para entender qual é o melhor instrumento e qual é a quantidade necessária de proteção. Talvez não seja toda a tua exposição cambial, mas pelo menos, por exemplo, aquilo suficiente necessário para pagar as suas despesas em reais, né? Que é uma prática que a gente também usa bastante. E aí, só para finalizar, professora, a sua pergunta sobre os derivativos tóxicos, a gente teve em 2008 uma situação que ficou bastante conhecida com esse nome, né? Ficou batizada assim de derivativo tóxico, porque era um tipo de estrutura que foi pensada para empresas exportadoras. Mas vamos lembrar que no primeiro semestre de 2008 o câmbio era R$ 1,60 por dólares. E nessa época as exportadoras estavam se descabelando, porque não se viam viáveis quando faziam suas exportações, né? As exportações ficavam muito caras em dólar nesse nível de câmbio. E além disso, quando trazido em reais, eu gerava poucos reais. Então, alguns bancos, junto com as empresas, né, começaram a pensar, bom, como é que eu faço para vender um dólar futuro mais alto para o segundo semestre? E na época, o sonho dourado era ficar vendido em dólar para o segundo semestre a R$ 2. Esse era o sonho dourado. E justamente buscando atender a esse sonho dourado, alguns bancos estruturaram algumas operações em que a empresa
vendia opções junto com um forward, né? Junto com um NDF. Então, você tinha um forward, que seria o primo do futuro de dólar, junto com uma opção vendida. E aí, nesse caso, a opção que a empresa vende geraria um prêmio para a empresa. Mas ao invés de pagar esse prêmio à vista, o banco pegava esse valor do prêmio para melhorar a taxa forward, para melhorar essa taxa futura que a empresa fixava. Então, numa situação normal, se o spot, né, se o câmbio hoje é 1,60, você vende um futuro para o segundo semestre um pouco acima disso. Via de regra, sempre um pouco acima, porque o diferencial de juros que está aí nessa conta, ele é positivo, né? A gente calcula o dólar futuro levando em consideração o juro em real e o juro em dólar. Como o juro em real é maior e ainda é maior do que o juro em dólar, o câmbio futuro é sempre maior do que o spot. Então isso é bom para as exportadoras, ajuda as exportadoras. E aí o cara vai lá e vende. Mas ele não consegue vender muito maior. Ele consegue, nos melhores momentos aí da história do real, a gente conseguiu vender dólar futuro 10% ao ano acima do spot. Hoje está 2% ao ano, né? Por causa da redução do juro. Então, lá em 2008, a gente tinha spot 1,60 e conseguia vender esse futuro a 1,65, 1,70 no máximo, dependendo do prazo. E na estruturação do derivativo tóxico, eram usadas as opções e seus respectivos prêmios para melhorar essa taxa. E muitas empresas conseguiram ficar vendidas ao 1,80 ou mais, chegando perto de 2, mas nem sempre. E assim, aparentemente, muito felizes por estar vendidas num nível de câmbio mais elevado. A desgraça dessa história é que estas opções que as empresas venderam eram opções que, na medida em que o câmbio subisse, elas davam um exercício, ou seja, eram calls, né? Eram opções de compra que vão sendo exercidas na alta do câmbio. E aí, quando essas opções de fato começaram a ser exercidas, elas passaram a chamar ajustes, passaram a chamar margens, dependia ali um pouco de como o contrato estava firmado, mas existia acertos financeiros ao longo do caminho na medida em que estas opções iam dando exercício. E quando o câmbio subiu acima de 1,80, em função da crise, né, que começou nos Estados Unidos, com a famosa crise do subprime, e aí, claro, também trouxe muita volatilidade para o nosso mercado financeiro, essas opções começaram a dar exercício, as empresas começaram a ter que desembolsar a caixa para se manter posicionadas, e isso foi gastando muito caixa, muito dinheiro, drenou a liquidez e em algumas situações trouxe alguma situação bem crítica aí para algumas companhias que estavam nessas operações. Interessante. Isso daí já foi lá em 2008, já faz mais de 10 anos, né, que isso aconteceu e até hoje a gente discute bastante, né, aquelas operações, porque algumas grandes empresas do Brasil, inclusive, tiveram dificuldades financeiras por causa disso, né? Sim, e é interessante que isso ficou tão marcado na mente dos CFOs que hoje normalmente a gente encontra a menção nas notas explicativas. Eu não uso nenhum instrumento que chame algum tipo de ajuste no meio do caminho, né? Ou que tenha barreira, porque a empresa já está querendo sinalizar para os seus acionistas, olha, eu não estou fazendo esse tipo de estrutura. E é interessante porque esse trimestre aqui a gente teve algumas empresas que tiveram despesas financeiras, né, trouxeram números bastante afetados pela variação cambial. E aí, de novo, esse tema voltou à pauta, né? Puxa, será que o povo anda de novo usando esse derivativo tóxico, né? Algumas empresas mostrando aí bilhões de ajustes financeiros e muitas, na verdade, não eram valores que a empresa tinha desembolsado, né? Eram situações que a gente chama de contábeis, é o que é a empresa na demonstração financeira, sinalizando quanto seria o ajuste que ela teria a pagar se a liquidação fosse naquele momento, né, em que o resultado foi fechado. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. E essa marcação a mercado, ela não tem efeito caixa, né? O que significa isso? Significa que não é que a empresa de fato desembolsou este dinheiro, mas é um jeito que a contabilidade e também os reguladores hoje pedem que as empresas reportem, justamente para o acionista poder entender, né, a magnitude do impacto daquele fator de risco sobre o resultado da companhia, né? E é interessante que muitas dessas
alegam, né? Eu até tive a oportunidade de conversar com alguns CFOs agora nesse trimestre, que mostraram para gente, né, que esse efeito acontece porque elas têm muita dívida em dólar e a exportação, que é o hedge natural, mais ou menos. Enfim, é a proteção que vai acontecendo ali ao longo do caminho. Essa exportação, ela ainda não está toda contabilizada, porque ela ainda está acontecendo, né? Ela está sendo negociada e contratada ao longo dos meses e dos anos. E as dívidas de longo prazo já estão lá no balanço e já geram seus impactos, e algumas já têm os seus derivativos ali para também produzir algum tipo de proteção desses efeitos. E aí, essas situações não caixa, elas estão na contabilidade, afetam o resultado. Em alguns casos aí de empresas nesse TRI também produziram, inclusive, resultado negativo, trouxeram não lucro, mas prejuízo, né? E às vezes o acionista fica um pouco chateado, porque a gente sabe que se não dá lucro não paga dividendo, né? Mas não tinha derivativo tóxico. Pelo menos as que eu analisei eu não encontrei. Inclusive, Berenice, eu fiquei sabendo que você entrevistou o CFO da Suzano, e a Suzano foi aí objeto de uma certa polêmica, porque justamente eles registraram no balanço deles um prejuízo com derivativos, e eu acho que, inclusive, você explorou isso nessa entrevista, não foi isso? Foi. E essa companhia teve exatamente essa situação que eu mencionei, né? Ela tem um endividamento em dólar muito significativo, porque ela é super intensiva em CAPEX, né? São empresas que precisam comprar grandes áreas, precisam ter as suas florestas, né? Por causa da madeira e da celulose que precisam. Então, precisam se financiar de maneira muito intensa. Isso vira uma dívida de longo prazo. No caso de Suzano, o prazo médio dessa dívida são 7 anos e meio. Então, né, existe uma dívida pesada ali nos passivos onerosos, né, financeiros da companhia, que ainda não tem uma contrapartida em exportações. E por isso que aquele esperado hedge natural, ele está nos fluxos de caixa projetados, né, digamos assim, ele está no gerencial, mas ele ainda não está na contabilidade. E aí, por não estar na contabilidade, a despesa que vai sendo lançada sobre os financeiros não tem uma contrapartida numa receita sobre as exportações. Existe uma maneira de mitigar um pouco esse efeito, que é implementando o hedge accounting, a contabilidade de hedge, porque nesse caso uma parte, pelo menos, desse resultado, ele pode ser represado no PL enquanto a companhia não vai tendo de fato as exportações, né? Inclusive, um outro CFO que eu tive a oportunidade de entrevistar, que foi o da Tupi, eles, inclusive, tem uma parte da exposição cambial que eles contabilizam nesse formato de hedge accounting, justamente para poder proteger um pouco do impacto de variação cambial sobre os investimentos que eles têm no exterior, né? Então, são resultados em moeda estrangeira, e que aí ele mostra, faz ali um parzinho, né, desses resultados do investimento no exterior com as receitas de exportação. E por adotar o hedge accounting, isso traz menos impacto no resultado, ele represa uma parte desse impacto no PL, e é também uma estratégia que a contabilidade permite, né, que as empresas utilizem, e ajuda. Nesses momentos de bastante volatilidade, é um caminho interessante a se pensar. Então, quais são as empresas que têm mais necessidade justamente de operar com derivativos? Você falou das empresas exportadoras, mencionou também das empresas que têm dívidas em dólar, em moeda estrangeira, tem também as subsidiárias de multinacionais, mas quais são as principais empresas que operam com derivativos aqui no Brasil? Professor, a gente tem diversos segmentos que usam derivativos. Talvez eu pudesse separar em dois grandes grupos, que são as empresas financeiras do segmento financeiro, os bancos, os fundos de investimento e assemelhados, e as empresas não financeiras, né, operacionais aí que a gente conhece do dia a dia. Então, talvez diferenças importantes desses dois grupos sejam que as não financeiras, em geral, fazem hedge cambial, né? Elas têm algum tipo de matéria-prima importada ou produto que é exportado, ou às vezes elas têm algum tipo de endividamento dolarizado por causa de uma decisão estratégica ou de uma contrapartida de exportação.
E, em geral, o que a gente encontra lá são NDFs, swaps, menos comumente opções de dólar. As que são do segmento que envolve commodities, normalmente a gente encontra, principalmente as commodities agrícolas, é comum de que se faça o hedge. E também a gente tem as empresas do segmento financeiro, né? E aí, normalmente, o que a gente vê muito são operações de taxas de juros. Legal, então. E me diz uma coisa, Berenice. Você falou um pouquinho aí de swaps agora na nossa conversa. Quais são as principais operações de swaps que são realizadas no mercado? Professor, o senhor me permite fazer um compartilhamento aqui da nossa tela? Sim, Que eu gostaria de dividir com o senhor, com quem está nos assistindo, uma situação, aliás, diferentes usos de derivativos que eu encontrei aqui na BRF. E eu acho interessante para ilustrar e para as pode pessoas ser. poderem ver isso de forma mais prática. Então, eu vou Legal. compartilhar aqui a tela. Aqui a gente tem essa situação que é uma nota explicativa da demonstração financeira da BRF. Essa nota explicativa, ela pertence às demonstrações financeiras agora do primeiro trimestre de 2020. E é interessante porque normalmente assim, mas aí pelo final das notas explicativas, as companhias mostram quais são os riscos e quais são os instrumentos financeiros que elas costumam usar. Então, só para a gente dar uma olhada, no caso aqui da BRF, ó. Primeiro, ela mostra que tem risco de crédito no seu negócio. Isso tem a ver com aplicações que ela faz em bancos diversos. Algumas empresas também aqui falam sobre a carteira de clientes e as vendas a prazo que elas fazem. A gente tem derivativos de crédito, né, que são muito usados em alguns países no exterior e aqui no Brasil até existe, mas é muito incipiente. Então, em geral, essa parte de risco de crédito as empresas não usam derivativos para proteger. Depois, aqui ela fala sobre a questão do capital, né, e o risco de liquidez. E normalmente isso também é gerido de maneira a pensar os fluxos de caixa para que eles se casem no tempo, né, para evitar a gente primeiro pagar e depois receber, se possível, né? Então aqui, por exemplo, ela já dá uma visão muito legal para a gente sobre o que ela tem de passivos financeiros, né? Tanto derivativos quanto não derivativos. Então mostra para a gente já aqui, ó, que ela usa, por exemplo, derivativos de taxas de juros, derivativos cambiais e de commodities, né? Então vejo que é uma empresa grande, já bastante sofisticada na sua gestão financeira, então usa todos os instrumentos que o mercado oferece. E aqui então ela começa a abrir justamente essas situações em que existem derivativos. Ó. Então ela mostra aqui a administração de risco de taxa de juros. E aí coloca um swap, né? Swap esse que é usado justamente para fazer o hedge do endividamento. Então veja que aqui, ó, ela até põe muito claramente qual é o objeto de proteção, a dívida. E como é que a companhia está posicionada neste swap? Então ela tem uma ponta ativa, que é percentual do CDI, e ela tem um passivo. Interessante notar que essa taxa aqui, ó, é uma taxa em dólar. Então, quando a gente pensa em reais, o custo desse swap é a variação cambial do real contra o dólar, mais este número, né, 5,60 ou 5,72 aqui que está colocado. Tá? Então, colocou o notional, que é o valor de referência do swap, e esse aqui que é o valor justo, que seria justamente a marcação a mercado, ou seja, quanto a companhia teria que pagar ou receber se este swap fosse liquidado no dia em que essa demonstração foi fechada, aqui 31 de março de 2020. Tá? Então, aqui, por exemplo, é o primeiro exemplo de uso de swap, taxa de juro. Só Essa é para, uma situação... Berenice, desculpa te Claro, pode interromper, falar. só para entender, essa Sim. empresa, essas operações de swap estão relacionadas a uma dívida, é uma dívida em dólar, é isso? Do jeito, ela não escreveu isso aqui, professor, tão claramente, tá? Então, lendo essa nota explicativa, ó, o que ela explica aqui pra gente? Ó, que o endividamento está atrelado a taxas que são pré-fixadas dólar e euro.
Sim. E aqui, o que a BRF aparentemente está fazendo é um movimento que a gente viu aí muitas exportadoras fazerem também, que é deixar todas as suas dívidas dolarizadas. Então, pensando aqui, ó, em ativos e passivos, né, o que que eu sou levada a inferir que provavelmente a BRF tem uma dívida que deve custar alguma coisa como 118 do CDI ou próximo disso, né, que está aqui no seu passivo, e aí ela fez um swap em que ela fica ativa a 118 do CDI e cria um novo passivo que é dólar, Ah, tá variação bom. cambial a Entendi. 5,60. Então, com esse instrumento, né, que é um swap de juros, ela acaba fazendo o contrário do que algumas empresas fazem e Sim, dessa forma ela dolariza o seu endividamento. perfeito. Algumas companhias usam o swap na ponta inversa, né? Então elas tomam a dívida em dólar, ficam ativas em dólar no swap e passivas em CDI ou pré. E ao fazer isto, ela troca a dívida de dólar para reais. Aqui no caso da BRF, pela sua natureza exportadora, aparentemente o movimento que ela faz é o contrário, é dolarizar a dívida. Perfeito. Inclusive, a gente pode perceber, né, uma evidência adicional a isso, justamente por este valor justo, né? Nesse momento aqui que as companhias fecharam o resultado do primeiro TRI 2020, o câmbio estava em 5,20. E nesse movimento de alta de câmbio, né, quando você está devendo em dólar, você acaba tendo que pagar. Por quê? Porque variação cambial mais 5,60 está no acumulado maior do que 118 do CDI. E se a empresa está passiva nessa ponta dólar, ela acaba tendo que pagar o ajuste, né? E esse número aqui está justamente sinalizando este valor negativo, que é se a operação fosse liquidada naquele momento, a empresa teria que pagar. Certo. Interessante. Esse é o famoso número que não tem efeito caixa, é só contábil. Hum, Mas ele pode ter um efeito caixa no vencimento se, de fato, né, a situação persistir. Interessante. Ok. Então, seguindo aqui, a gente pode dar uma olhada sobre os riscos cambiais. Então, a empresa lista todos os itens do seu negócio que estão sujeitos à variação cambial. Então, desde caixa, contas a receber e fornecedores, até a parte de empréstimos. Põe aqui também o resultado dos derivativos, porque eles fazem parte dessa cesta, né, exposta à variação cambial. E aí ela traz o que a gente chama de exposição líquida, ou seja, considerando, né, todos os fluxos de caixa, no final das contas, quanto que resta, né? Líquido, eu sou devedor ou eu sou credor em dólar? Né? E aqui a gente pode perceber, por exemplo, no consolidado, né, que a empresa ela fica ainda devedora em dólar. Por quê? Justamente por causa dessa linha aqui que pesa, né? Ó, a gente tem uma linha pesada aqui de empréstimos e financiamentos que quando a gente soma com caixa e recebimentos de exportação, ainda assim dá um resultado líquido negativo. Mas, na medida em que a companhia vai exportando, a expectativa é de que haja mais fluxo dolarizado para que esse número vá ficando positivo e não negativo. Tá? Ele reflete a foto ali do fechamento desse trimestre. Interessante. Mas é interessante, né? Porque assim a gente também pode entender se a nossa companhia vai se beneficiar ou não de uma alta de câmbio, de uma baixa de câmbio, como é que isso acontece. Tem até uma nota aqui que mostra essa sensibilidade da empresa que está aqui dentro dos fatores de risco. Bom, então só mostrando um pouquinho mais os instrumentos, olha que legal. Aqui ela abre pra gente os instrumentos, né? Então ela mostra aqui que usa Non-Deliverable Forward, o famoso NDF, euro contra reais, dólar contra reais, reais contra dólar. Então, aqui inverteu a ponta, por quê? Porque ela pode, em alguns momentos, ter que comprar, em outros momentos ter que vender. Isso acontece mesmo, por causa de descasamentos de fluxo de caixa. A BRF, ela tem como insumo de produção componentes como o milho, como a soja, né, que são o alimento dos animais, né? E estes itens são commodities, são cotadas em dólar. Então, quando a gente tem que comprar uma soja ou um milho para a nossa criação, né, a gente está comprando um componente que tem fator de risco preço da commodity, mas se esse preço for em dólar, tem um outro fator de risco que é o câmbio. Então, nesse caso, faz sentido e ela pode mesmo ter que usar tanto um NDF comprando quanto o outro vendendo,
mas aí, claro, para prazos diferentes. E ela até mostra que ó, para os vencimentos dessas operações são diferentes, ou seja, eles têm a ver com o fluxo de caixa de compras e vendas de itens dolarizados. Bom, e além disso, a companhia usa o collar, que é aquele famoso instrumento lá que envolve duas opções. Não é derivativo tóxico, não é especulação, mas é uma situação em que a empresa faz uma estrutura com duas opções e que se assemelha ao NDF. Mas em vez de ter uma única taxa de câmbio, ele tem um intervalo de taxas de câmbio. E aí, no meio desse intervalo, nada acontece. A companhia nem paga nem recebe ajustes. E quando o câmbio fica acima ou abaixo deste intervalo, aí sim, dependendo se você está comprado ou vendido, você paga ou recebe ajustes. Então, é um instrumento que várias empresas exportadoras passaram a usar agora, recentemente, e alguns financeiros com quem eu tive a oportunidade de conversar me disseram que têm preferido o collar ao NDF pelo fato de que este é um instrumento que, em tempos de muita volatilidade, dá um intervalinho, dá um respiro de volatilidade dentro do qual a empresa nem paga nem recebe. Tá? Então, essa é a justificativa que alguns têm me apontado para usar esse instrumento que ganhou força. Tá? Eu tenho encontrado ele presente em várias companhias aí nos últimos, principalmente agora, assim, da metade do ano passado para cá. Nesse caso, ela também faz futuros na B3, menos comum. É difícil a gente achar futuro de dólar em empresa não financeira, mas essa aqui é muito grande e aí às vezes começa a usar. E aqui então a gente tem a parte do resultado operacional, né? Vejam que há exportações em dólares e essas exportações em dólares também são redeadas. Como? Com NDF Collar. Tá, então, e olha só que interessante, para finalizar, aqui, ó, ela coloca uma situação de hedge que ela protegeu com um instrumento não derivativo. Então, ela tem um bond, que é uma dívida, né, um título de dívida emitido no exterior em dólar, ou seja, é um valor a pagar em dólar, e ela está casando isso com exportação dolarizada. Então, ela está dizendo assim, para a contabilidade, né, e para os investidores, ó, gente, eu vou pegar o dólar da exportação e com esse dólar eu vou pagar os haveres que eu tenho junto aos investidores que compraram meu bond. Então, na medida em que ela consegue, claro, né, aproximar ali as datas de pagamento e recebimento, isso de fato é uma boa forma de se fazer o hedge e que, nesse caso, é quase o que a gente chama de um hedge natural, ou seja, aquela situação que o próprio negócio se protege sem você ter que usar derivativos para fazer essa proteção. Muito legal, Berenice, as suas explicações, pegando aí a BRF como exemplo. Eu queria te perguntar o seguinte, Berenice, uma empresa como a BRF, como a Suzano, etc., elas devem ter uma área de gerenciamento de risco, supostamente. Sim, Né? sim, tem. E como é que essa área na prática funciona? Você saberia me explicar para nós? Sim, Ela estabelece políticas, ela tem assim um mapa de acompanhamento de resultados. Como é que funciona essa área na prática? é exatamente isso, professor. Bem, uma das coisas que a gente aprendeu nos anos 90 ainda é que a gente precisa separar quem toma risco de quem controla risco. Esse, aliás, talvez tenha sido o grande aprendizado depois daquelas crises financeiras nos anos 90. Então, bom, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro estágio quando o Brasil estava começando a implementar nos bancos as áreas de gestão de risco e controladoria. Na época, eu participei da implantação da controladoria e da metodologia de gestão de risco de tesouraria na nossa caixa, nosso banco. E justamente a minha missão lá, na época estagiária, era ajudá-los a pensar, né, a forma de mensurar e definir parâmetros. Então, a gente usa muito na gestão de risco um número que é chamado de VAR, Value at Risk. E essa mensuração, ela tem a ver com a volatilidade desses fatores de risco, desses ativos objetos ao qual a tua companhia está exposta. E aí você pensa que esta volatilidade, ela tem que ser multiplicada pelo tanto de dinheiro, né? Pela exposição que você tem a esse fator de risco.
E aí depois, claro, tem um ajuste que a gente faz para dar maior confiabilidade a essa previsão, né, que é o tal do nível de confiança. Então, em linhas gerais, o VaR basicamente depende do quanto você tem de dinheiro naquele fator de risco ou exposto àquele risco e quanto de volatilidade existe naquele risco ali que você tem. Então, por exemplo, no caso de BRF que a gente estava olhando, ela tem juros, ela tem câmbio e ela tem commodities. Se a gente fosse fazer aí um ranking, né? Historicamente, os juros é o menos volátil, então consumiria menos limite de risco. O câmbio já tem uma volatilidade significativa. Historicamente, real dólar tem volatilidade de 15% ao ano, mas nas crises ele chegou a 80% ao ano. Então, isso é também outro debate em risco, né? Fazer cenários de estresse, pensar nessas situações de estresse, o que acontece com o negócio e com o resultado financeiro da exposição. Mas numa situação de normalidade, né, sem estresse, as taxas de juros têm menos risco, taxa de câmbio já tem um pouco mais e commodity mais ainda. As commodities agrícolas têm uma volatilidade média em torno de 20% ao ano, algumas 25%. E em bancos, inclusive, a exposição a essas commodities e a derivativos, né, e ativos e passivos atrelados a esse preço, também consomem basileia. Isso significa que para correr esse risco, o banco precisa ter capital para fazer frente justamente a esses movimentos adversos. Então, as áreas de risco normalmente mapeiam isso, né? Então, mapeiam os fatores de risco, os montantes, os prazos, né? E definem métricas, limites máximos de exposição permitidos e acompanham isso ativamente. Então, não basta eu fazer a lei, né? Eu tenho que patrulhar para ver se de fato está sendo cumprido. Então, o que eu percebo, né, aí no dia a dia é que quanto maior e mais sofisticada é a companhia, mais controles e mais agilidade ela tem no acompanhamento disso tudo. Então, o pequenininho roda isso uma vez por mês, na planilha de Excel mesmo, né? Faz um controle mais rudimentar. O maior já começa a fazer isso, se der, uma vez por dia. E se for muito grande, claro, já tem um sistema, porque já não dá mais para rodar no Excel. E aí já tem um time. Então, a sofisticação também tem a ver com o negócio, né? E com o tamanho da empresa, normalmente. Mas, em geral, você tem, sim, métricas, você tem políticas. E, inclusive, uma das coisas que eu costumo participar nos meus projetos de consultoria é justamente da definição dessas práticas junto ao conselho. Então, em geral, a gente põe isso no papel, né? A gente define quais são os seus instrumentos, quanto de exposição máxima a empresa vai correr e quanto eventualmente pode ficar não redeado, se for o caso de não, né, de ficar com uma parte não redeada. Mas tudo isso em geral é aprovado em algum tipo de conselho, né, alguns mais sofisticados, outros menos, mas enfim, tem sempre um acordo de diretoria, pelo menos, né, em relação a como isso deve ser conduzido. E cada vez mais, né, as empresas têm tido essa governança também na área de risco, de separar o controle do tomador, né, a tesouraria da gestão do risco normalmente são áreas separadas, e de ter um acompanhamento ativo sobre essas métricas e essa exposição. Muito legal ouvir você falar, Berenice, porque eu sempre imaginei, eu sempre entendi que gerenciamento de risco é um tema de governança, não é um tema só da gestão da empresa. Então, eu fico contente em saber que parece que cada vez mais os conselhos de administração das empresas estão tratando desse assunto também. Tem vários comitês que são criados nos conselhos de administração. Eu imagino que hoje já devem ter vários conselhos que criaram comitês especificamente para tratar dessas operações de hedge, do gerenciamento de risco, né, das posições financeiras da empresa. Você tem Sim, acompanhado eu isso tenho mais de perto. visto nos conselhos eu tenho visto nos conselhos a presença cada vez maior de pessoas que dominam esses instrumentos e que ajudam, né, os conselhos a pensar essas práticas de gestão de risco e o uso correto dos instrumentos. E eu acho que é um caminho fantástico. Eu tive recentemente a alegria de ser convidada, inclusive, por uma empresa familiar, né, que está agora começando a implantar sua governança, a compor um conselho que eles vão começar a montar agora nesse segundo semestre, justamente para ajudá-los a não ficar exposto ao risco
de variação cambial, enfim, gerenciar melhor a exposição financeira do negócio. Legal, Berenice. Nós estamos caminhando para o final aqui da nossa. Eu tinha falado no início que seria uma conversa, mas está sendo uma aula aqui para mim e para quem está assistindo e para quem vai assistir. Então, Berenice, mas eu queria ainda te perguntar mais uma coisa. A gente falou da Brasil Foods, falou da Suzano, são grandes empresas. Nesse universo das pequenas e médias empresas que existem no mercado, que existem aqui no Brasil, essas empresas também estão preocupadas em fazer operações de rede ou elas ainda negligenciam muito essa parte? Professor, essa é outra excelente pergunta. Eu tenho tido a alegria de acompanhar muitas empresas familiares que estão atentas a essa necessidade. E, bom, eu trabalho bastante com o pessoal de agronegócio, né? Depois de 4 anos trabalhando no Rabobank e atuando também no Safra, no BIP com empresas de agro, eu acompanhei muitas que fizeram a transição de gerações e muitas situações em que essa nova geração que está hoje assumindo o negócio, e muitos, claro, que foram para boas universidades, né? E buscaram mais qualificação, né? Digamos assim, do que a geração anterior, elas já vêm com esse olhar para essa necessidade, elas já ouviram falar, já conhecem um pouquinho dos instrumentos e entendem que precisam implementar isso. E, inclusive, agora, em agosto, eu vou fazer um curso justamente sobre práticas de rede e uso de derivativos, em que eu vou ter a alegria de ter lá 3 filhos de produtores que estão justamente querendo se capacitar mais em desenvolver práticas de rede no seu negócio. Então, uma que a família tem uma fazenda de café aqui no interior de São Paulo e também em Minas, né? Tá querendo aprender aí a mexer melhor com os instrumentos de café e dólar. Café, aliás, tem muita volatilidade. O pessoal também que mexe com soja, tem 2 aí que estarão, que vem online, né? Porque nesse momento estamos assim, online, mas estarão presentes justamente para poder entender melhor como usam esses instrumentos e como protegem os seus negócios, né? Porque às vezes ali acompanhando a família sentiram alguns anos em que essa situação de variação cambial ou de variação do preço da commodity trouxe um impacto super adverso para o negócio e sentiram na pele que isso é necessário. Interessante, muito legal, viu? Berenice, eu E queria... outra boa notícia também, só finalizando, que eu acho legal complementar, professor, é que a gente também tem tido um movimento importante das bolsas, no sentido de buscar difundir, né, o uso desses instrumentos. Então, hoje, por exemplo, a gente já pode fazer opção sobre um contrato futuro, o que torna isso acessível aos pequenos, né? Porque se eu tenho que fazer um lote maior, um volume muito grande, de repente eu olho e falo, poxa, mas isso aí não é para mim. Então, isso é outra boa notícia. Hoje os instrumentos eles estão acessíveis cada vez mais. Os bancos também oferecem NDFs hoje para volumes menores, né? Antigamente, a gente só, às vezes, em algumas situações, a gente não queria cotar se fosse menor do que US$ 100.000, né? E isso eu hoje percebo aí muitas casas que cotam, sim, operações menores, algumas corretoras, né, que fazem as operações listadas em bolsa também, oferecendo aos investidores e a esses pequenos produtores, por exemplo, operações sobre volumes menores, o que torna mais acessível esses instrumentos de hedge. A BMF tinha criado há muito tempo atrás, a BMF, que agora chama B3, né? Aqueles mini contratos mini contratos futuros, não é isso? E que se prestam justamente para essas situações, né? Para operações de menor valor nocional, não é isso? Exato, isso mesmo. Então, Berenice, eu queria ainda aproveitar aqui a sua presença e te perguntar por que não se opera tanto com opções. Parece, pelo que você mesmo explicou, que a preferência das empresas, do mercado em geral, é operar com NDFs, eventualmente com contratos futuros. Parece que as opções não são tão utilizadas ou estou enganado? São menos utilizadas normalmente por causa do custo do prêmio. Esse custo, ele pode ser, dependendo do prazo e da volatilidade do ativo objeto, algo como 3, 5, 7% do volume negociado. E aí muitos olham para isso e pensam, puxa, mas esse seguro ficou caro demais, não vou querer gastar esse dinheiro todo.
Entendi, Então, esse é o grande problema, normalmente, né? O grande empecilho para a gente ver um uso maior de opções. entendi. E é um dinheiro que sai efetivamente do caixa, né? Quando você compra uma opção. Mas sabe que eu fiquei muito feliz quando eu conversei com o CFO da Tupi, porque ele me falou que um dos debates que eles estão tendo é justamente sobre aprovar um orçamento de hedge. Porque lá nas nossas empresas, né, a gente tem orçamento para um monte de coisa. E não tem um orçamento para fazer hedge. Então você quer que o financeiro faça uma proteção, mas você não deixa ele gastar nem um pouquinho. Sim. Né? Então vamos dar um orçamento para o financeiro fazer um É, hedgezinho lá, né, proteger o nosso negócio. De fato, quando a gente desenvolve essas práticas de hedge, em muitas situações eu sugiro para alguns clientes combinar essas estratégias, um pouco ali na linha do que a gente viu na BRF, né? Dependendo do que você quer proteger, pode fazer mais sentido um NDF, uma opção, um swap. Então, essa combinação de estratégias que às vezes pode envolver pagar algum prêmio, ela pode ser bem interessante. Então, se na tua política de hedge você conseguir aprovar um orçamento para gastar aí com alguns prêmios, também pode ser interessante para a estratégia. legal, muito legal. Berenice, a última pergunta que eu vou te fazer. Bom, nós somos professores, eu sou professor, você também é. A gente está sempre em contato com pessoas mais jovens. O que que você recomendaria para um jovem que talvez ainda esteja fazendo uma faculdade? O que que você recomendaria para ele se ele pretende um dia trabalhar na área de derivativos, ou do mercado financeiro, ou dos bancos, ou de empresas? Eu recomendo, em primeiro lugar, que estude bastante, porque esse tema é complexo. Quando a gente começa a estudar, fica tudo muito teórico, né? Você vê aquele monte de cálculo, fórmula, modelo. Principalmente se você se propuser a estudar o Black and Scholes, né? Que é um modelo de precificação de opções. No primeiro momento, dá aquele susto. Mas eu te diria que justamente depois que você estuda e começa, estuda de novo, estuda ali umas 3, 4 vezes o tema, as fichinhas começam a cair. Então acho que vale a pena você, claro, pegar ali os livros clássicos de derivativos, e o Hu é o grande papa que a gente tem, né, mundial, e tem muitos livros dele traduzidos aqui para o português. Mas existem também outros livros interessantes de gestão de risco aqui no Brasil. Eu, inclusive, uso no meu curso de gestão de riscos no INSPER o livro do Fabiano Guasti Lima, que eu gosto, acho extremamente didático. É um livro de gestão de risco que, por exemplo, ensina a calcular o VAR, que a gente mencionou. E eu acho que vale a pena também acompanhar algumas pessoas que fazem trabalhos interessantes nas redes sociais. E, enfim, tem aí muitos vídeos bacanas e gravados e coisas que, de fato, trazem um pouco esse olhar prático, né? Porque eu por exemplo, claro, como alguém que fez graduação em administração, tive aulas de finanças, estudei derivativos na faculdade, né, na FGV, mas no dia em que eu sentei na tesouraria do Safra e um cliente virou para mim e falou assim: agora eu quero antecipar o swap. Me gelou a espinha. Eu falei, gente, agora o que eu faço? Porque na época a gente fazia tudo na planilha Excel. E eu nunca tinha pego a tal da planilha Excel para calcular uma antecipação de swap. Então, são aqueles desafios da vida prática que, por mais que você tenha um ótimo professor, quando você é muito novo, você não conecta, né? Você não consegue entender muito bem como é que aquela teoria se aplica ali no dia a dia do teu negócio, ou como é que aquilo vai surgir na tua frente na hora que você sentar numa cadeira e, de fato, tiver que pilotar a lojinha, né? Então, eu acho que se você puder se aproximar dessas pessoas que têm um olhar mais prático, isso ajuda bastante. Legal, Berenice. Bom, vamos encerrar aqui a nossa conversa. Aliás, eu vou repetir o que eu Sim. falei agora há pouco. Eu pensei que eu ia ter uma simples conversa com a Berenice, mas nós tivemos uma aula magna aqui sobre derivativos. Ai, obrigada, professora. Muito obrigado, viu, Berenice, pela exposição aí que você fez. Muito legal, muito esclarecedora para muita gente. Bom, vamos terminar aqui Prazer o foi nosso meu. vídeo e justamente eu vou te passar aí para você poder aí se despedir com as suas palavras finais. Ok. Bom, professor, eu agradeço muito o seu convite, essa oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre RED, dividir
com as pessoas que nos assistem aqui, que podem ser das mais diversas áreas, esse jeito de olhar derivativos que de fato agrega e traz valor. A gente tem aí várias evidências na pesquisa científica, inclusive uma pesquisa recente do próprio Fabiano Guastilima, que traz evidências do quanto o uso correto de derivativos gera valor e melhora os indicadores das companhias. Então, vale a pena sim olhar com carinho para esse instrumento, aprender a usar isso de maneira correta e dessa maneira, claro, não só garantir tua margem e trazer mais previsibilidade aos fluxos de caixa futuros, mas também agregar valor aos seus acionistas. Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar. E mais uma vez, obrigada por quem teve a paciência de nos assistir aqui até o final, né? Legal. Então, Berenice, na próxima vez que eu te chamar, eu vou ver se eu convido também o Fabiano para a gente fazer uma conversa bem legal entre nós três, tá bom? Vai ser uma alegria, professor. Muito obrigada. Tá Fique bom. bem. Ok. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Tchau, tchau.